Beleza, vamos embora? Todos prontos aí? Gente, começando então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora mais um webinar, mais um treinamento da RD Station aí, exclusivo para clientes, tá? Hoje a gente vai falar sobre planejamento de marketing para 2021. Deixamos aqui nível intermediário e avançado porque a gente trouxe a estratégia boa para vocês, tá? Mas já trazendo, a gente vai ter um momento também para dúvidas ao final desse treinamento, beleza? Vamos começar com as apresentações, né? Muito prazer, gente. Eu sou Larissa, podem me chamar de Lari. Eu sou Larissa Oliveira aqui, vocês vão ver que tem duas Larissas, e eu atuo aqui na RD na área de sucesso do cliente, tá? Então a minha rotina, ela consiste em basicamente realizar reuniões com foco em planejamento e otimização de campanhas de marketing digital com a minha carteira de clientes. E junto comigo está aqui a minha xará, Larissa Jesus. Vou pedir para a Larissa se apresentar também. Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa Jesus, eu sou especialista de sucesso do cliente na RD há quase 3 anos e hoje com a Lari a gente vai falar um pouco sobre planejamento de marketing para 2021. Tá animada, Lari? Estou animadíssima. Animadíssima. Estou aqui pronta já para essa apresentação. Vamos falar bem de planejamento. E aí, gente, para essa apresentação, nós dividimos, né, os pontos aqui que nós vamos compartilhar com vocês entre tático e estratégico. Então, algo um pouco mais próximo do operacional ali, com sugestões de ferramentas gratuitas que a gente gosta, mas de boa utilização também do próprio RD Station Marketing. E a gente vai finalizar com essa visão um pouco mais estratégica e também com uma dica extra, porque aqui é assim, tá? A gente sai com dica extra, com uma visibilidade aqui para todo mundo começar aqui 2021 com tudo planejado, com tudo certo, gente. É bom sempre alinhar, né, o objetivo da apresentação com vocês. Então, nosso objetivo principal é que vocês saiam daqui aprendendo melhores práticas, tá? Para a estruturação de um planejamento eficiente de marketing e também que vocês elaborem um planejamento, já tenham insumos para elaborar um planejamento iniciado 2021 com muita demanda aí do marketing para a equipe comercial ou para qualquer que seja o objetivo do marketing, tá? É bom levantar aqui também, gente, que aqui nós vamos compartilhar estratégias, a gente vai trocar uma ideia, trazer exemplos, mas ao final da apresentação nós teremos um espaço para perguntas e respostas, tá? Nesse espaço, vocês vão conseguir, já ao longo da apresentação, colocar perguntas aqui no próprio Zoom para a gente. Provavelmente no menu inferior de vocês vai ter uma opção ali de Q&A. E ali você consegue clicar, colocar uma pergunta e submeter ali. Ao longo da apresentação, a gente já vai estar respondendo as perguntas, mas ao final também nós separamos uns minutinhos para ir respondendo tudo de uma vez, beleza? Lari, podemos começar então oficialmente? Oficialmente começando, e como a gente vai falar sobre planejamento, um lembrete é o que pode acontecer caso você não tenha um planejamento para 2021. Vamos nessa então. A gente tem uma lista de coisas que podem acontecer, começando por planejamento de orçamento não realista. Investimento em mídia, conteúdo, ferramenta, pessoal, tudo isso é baseado nas expectativas de crescimento e ações. Começar o ano sem isso pode mexer diretamente no seu orçamento, que é péssimo. Outro ponto que a gente vai validar aqui é a dificuldade para a organização de rotinas de equipe. Se você não consegue prever os processos para execução de cada ação, a sua equipe vai trabalhar sempre sob demanda e não de forma previsível. Ou seja, planejamento aqui é igual a produtividade. A gente também tem a questão de dificuldade para traçar metas baseadas nos objetivos da empresa, que é muito importante. Uma forma de entender isso é perceber o momento em que o marketing da sua empresa está. Faça perguntas. A sua marca, ela está trabalhando para ser referência em um assunto? Ela tem foco em gerar muitos leads? Ou você já tem bastante lead, mas precisa melhorar os trabalhos? Enfim, tudo isso vai te dar pistas para como transformar o objetivo da marca em objetivo do marketing. Um outro ponto importante aqui é a criação de ações e conteúdos sem base no histórico. Você sabe quais são as preferências do seu público? Vem acompanhando isso? É importante acompanhar a evolução de formatos e assuntos que mais geram fit com o seu produto. É assim que você evita de insistir em ações que já não fazem mais sentido. Então, para os próximos passos, é preciso de uma análise de histórico das suas ações anteriores. Exato. Gente, sem dado histórico, a gente acaba perdendo muitos insights que nós podemos ter aí para o próximo planejamento, tá? E aí, já fazendo um link com isso, um ponto que a gente também pode acabar tendo ao não planejar uma estratégia de marketing é a parte de retrabalho. A nossa equipe de marketing pode precisar atualizar um material porque eu não pensei ali no contexto da minha persona, ou pode precisar fazer um novo investimento em mídia paga porque eu não divulguei de acordo com algo que eu aprendi esse ano. Então, retrabalho
também pode ser uma das consequências, assim como a demora na comprovação do ROI. Quando a gente fala de ROI, gente, dói até aqui no coração. Retorno sobre investimento, a gente sabe o quanto é importante numa estratégia de marketing, numa estrutura de marketing digital, né? E quando a gente consegue planejar e quando a gente consegue ter insumos, nem que seja de benchmarking, mais de dados históricos, mas esse planejamento, normalmente ele tem um vínculo direto com a comprovação de ROI. E sem o planejamento, a gente acaba perdendo um pouco esse fio aí da meada e pode chegar a demorar um pouco para comprovar esse retorno sobre investimento, tá? E por último, mas não menos importante, inclusive um dos mais importantes aqui, é a parte do engajamento do público. Quando a gente planeja uma estratégia de marketing, né, quando a gente planeja a campanha, quando a gente planeja o próximo ano, a gente acaba pensando, e nós vamos falar mais para frente, na parte de contexto, no perfil de cliente ideal, em estratégia de marketing, qual é o nosso principal gargalo. E quando a gente perde isso e acaba fazendo sob demanda, isso pode acabar afetando no engajamento também do público, tá? Então, para evitar que isso tudo aconteça, a gente vai começar aqui com estratégias de planejamento, tá? Como eu comentei com vocês, podem ir mandando as perguntas aqui ao longo da apresentação, que nós vamos ou respondendo aqui em texto ou respondendo aqui ao final dessa conversa, beleza? Lari, já vamos começar então com o tático? Vamos com tático, mão na obra, e vamos começar do começo, o clássico do inbound marketing persona. Vamos lembrar, marketing, as marcas não vendem para públicos, as empresas não vendem para empresas, as marcas vendem para pessoas. Mesmo no segmento B2B, que é business to business, os compradores são pessoas. Então, o que é persona? Vai ser a representação simulada do seu cliente. Ela vai ser baseada em dados reais, como características demográficas, motivações, objetivos, preocupações. A persona ela vai guiar a criação do conteúdo, ela vai guiar o marketing digital. Eu vou trazer um exemplo de persona aqui. A Catarina, 25 anos, analista financeiro, ela trabalha numa empresa de tecnologia do sudeste do país, faz MBA em finanças e busca facilitar as rotinas na sua empresa porque ela quer se dedicar a uma promoção. Perceba os detalhes que a gente está trazendo da Catarina. Facilmente, a Catarina poderia ser a persona de um software de solução financeira. Então, agora mesmo, assim, que você já tenha a sua persona, é importante que tenha também uma rotina para revisitar essa persona. Não adianta deixar a persona ali na parede e ela ser, né, decorativa na sua estratégia. Aí, com isso, a gente tem calibração de perfil lead scoring, calibração de interesse lead scoring. O que é revisitar interesse e perfil no lead scoring? Para começar, o Lead Scoring, em resumo, é uma funcionalidade Pro Enterprise do RD, que é, na verdade, o cálculo de relevância de cada uma dessas características do lead através das perguntas que a gente faz para ele pelos formulários. Em resumo, é isso. Na nossa central, a gente tem mais detalhes, mas é muito importante, nesse momento da estratégia, revisitar os cálculos de lead scoring, basicamente por isso. E do mesmo jeito como a persona, a gente também revisita de tempos em tempos. E, de novo, né, formatos de conteúdo. Revisite os formatos de conteúdo que você já trabalha e o quanto cada um vem performando, se eles estão em alta ou se eles não estão. É fazer uma curadoria mesmo dessas informações para poder se adaptar de forma constante. A gente tem que lembrar de validar essas informações com o comercial. Se o marketing vem focando na persona certa, o comercial vai enxergar reflexos disso lá na operação dele. Então, não adianta criar tudo isso, mas o seu comercial não validar. São eles que vão fazer essa tratativa. Eles que vão dizer se o público que a gente está atendendo realmente está comprando a sua solução. A dica desse slide aqui é usar o gerador de persona da RD para poder fazer esse estudo inicial. Beleza? Beleza. E, gente, o gerador de persona, o fantástico gerador de personas da RD é uma ferramenta gratuita que traz perguntas-chave para a gente vai respondendo e colocando ali até que gere a nossa persona. O legal é que gera de uma forma bem visual, aí, como a Carolina, que a gente colocou no slide. E aí, só um ponto que é complementar. É muito importante mesmo que a gente revisite a persona. Vou dar o exemplo da própria RD. Nós tínhamos uma persona que estava numa situação super diferente em janeiro desse ano, e aí tudo mudou, por exemplo, quando a gente entrou em março e abril. Tudo mudou, eu digo, de principais dores dessa persona, principais oportunidades que ela enxergava e necessidades, e o nosso marketing, ele acabou se adequando a isso. Então, se vocês notarem os próprios conteúdos da Resultados Digitais e da RD Station, nós adequamos também os nossos conteúdos para o cenário de pandemia, para alguns deles, ou para um cenário de otimização, de priorização de ações de marketing, justamente porque a nossa persona ela acabou mudando. Se a gente não tivesse revisitado, a gente acabaria percebendo isso muito mais para frente.
e acabaria gerando ali a consequência que a gente mostrou no slide anterior, né? A consequência de não ter um planejamento. Então, revisitar a persona, gente, é o básico do básico, mas é importantíssimo. Sem isso aqui, a gente pode acabar torcendo ali um pouco o pé, um pouquinho mais para frente. Então, utilizem isso, utilizem o gerador de persona, os próprios materiais também da RD, que são ótimos para isso tudo, tá? Gente, falamos de persona, né, dessa parte de personificação do perfil de cliente ideal, e agora a gente fala de jornada de compra. É muito importante ou que a gente atualize a jornada de compra que vocês já têm, né, ou olhe e revisite, ou que a gente crie uma jornada de compra. Vamos começar pelo começo, o que é uma jornada de compra, tá, gente? Jornada de compra é o caminho que o nosso potencial cliente faz até que ele vire uma venda. Olhando o inbound marketing, né? E o inbound marketing é um conjunto de estratégias de marketing digital com o objetivo de atrair e converter clientes através de conteúdo relevante. Nós vamos usar esse conteúdo, material rico, blog post, seja qual for o conteúdo, mas para fazer com que esse lead, com que esse contato caminhe ao longo da jornada de compra. E é importante que a gente tenha essa jornada, porque não é só criar conteúdo aí à torta e à direito, né? É importante que a gente crie conteúdos estrategicamente, que tenham relação, claro, com a persona, mas que tenham essa visão de fazer com que a pessoa que esteja ali no que a gente chama de topo do funil, né? Que é a parte de aprendizado e descoberta, então ela está aprendendo ali, está entendendo um pouco mais o contexto dela. A partir daquele conteúdo, a gente sugere novos conteúdos ali que são mais de meio de funil, que abordam mais a parte de reconhecimento do problema e até de consideração da solução, né? Reconhecimento de um problema que a nossa solução chega a suprir essa demanda e consideração da solução que tenha relação ali com a nossa e a gente leva para um conteúdo fundo de funil, que é a parte de decisão de compra. É importante que a gente crie essa jornada e que a gente planeje essa jornada justamente porque ela tem relação de como a gente vai se relacionar com essa pessoa. Já trazendo até aqui um exemplo de relacionamento, né? A gente sabe... Opa, peraí que eu cliquei. Estão vendo minha tela ainda, né? Espero que sim. Então, a gente sabe que no RD, a gente pode utilizar o RD para gerar leads, e aí eu vou criar um material rico, eu vou criar uma landing page, vou gerar leads a partir disso, mas eu também posso, eu tenho que utilizar o RD para relacionamento com esses leads. Assim, eu faço com que eles caminhem ao longo da jornada. Então, eu planejei ali os conteúdos que eu vou criar, e o legal é que o gerador de jornada de compra, que eu mostrei nesse slide anterior, também é uma ferramenta gratuita da RD, que tem perguntas-chave e que já gera conteúdos ali, sugestões de temas de material rico, de blog post para a gente. Mas aí eu posso usar o RD para criar essas landing pages, estou gerando leads e para estruturar, através de automações de marketing, por exemplo, esse relacionamento com esses leads. De acordo, e aí, nesse exemplo aqui de jornada automatizada, eu tenho um gatilho de entrada para topo de funil, então todo mundo que converteu no meu e-book topo de funil, ou num webinar que eu fiz, ou no infográfico que eu fiz, entra como gatilho de entrada nessa automação, que é uma automação de topo de funil. Eu mando e-mails aqui com referências de conteúdos de topo, já um conteúdo mais de fundo para ver se a pessoa converte, finalizo chamando para um conteúdo de e-mail e já coloco essa pessoa na minha automação de e-mail de funil e assim vai. Um ponto legal para falar aqui de jornada de compra, tá, gente? Eu sei que a princípio pode assustar olhar isso tudo de e-mail e falar, Larissa, minha equipe de marketing só tem uma pessoa, calma aí. Gente, tem como priorizar também, tá? E aí a minha sugestão de priorização, acho que a Lari também segue nessa visão, é iniciar com um conteúdo de fundo. Por quê? Se eu iniciar com conteúdo de fundo, eu crio um primeiro conteúdo de fundo, crio a landing page, está gerando leads, crio uma automação de relacionamento de fundo de funil. O próximo que eu vou criar é o de e-mail, porque eu crio de e-mail, tenho gatilho de entrada, crio a automação de e-mail e eu já sei para onde eu vou levar. Eu vou levar e eu vou indicar o material de fundo que eu já tenho criado. E por último, eu vou para o de topo. E aí eu vou acrescentando mais conteúdos, mais gatilhos para que a minha jornada fique toda automatizada, tá, gente? Eu simplesmente amo esse esqueminha aqui do gerador de jornada de compras e também dessa jornada de compras automatizada. Espero que vocês tenham curtido aí essa visão, mas se ficou alguma dúvida também, podem mandar no Q&A que a gente responde, beleza? Lari, com você. Bom, e a gente está falando, né, de jornada e por que a gente revisita conteúdos existentes? Bom, para poder usar na jornada do lead, para colocar nessas etapas que a Lara indicou ali, porque os conteúdos eles têm momentos diferentes.
E por que a gente faz isso, né? A gente não reinventa a roda. Primeiro, a gente começa pelo que já fez. E caso você esteja começando, vai pesquisar concorrente, ações para poder se inspirar, usar ali o gerador de jornada que ele vai ter essas temáticas. Listar os conteúdos, isso é muito importante, revisitar os títulos, os posts, as planilhas, tudo que você já fez. Caso você esteja começando também, crie a lista de conteúdos para poder embasar a sua estratégia de atração. É, Categorias, a gente revisita categorias, caso elas já sejam existentes, né? Mas depois de revisitar os temas, perceba quais os grupos de conteúdo você criou e quais fazem parte das expectativas da sua persona. Por exemplo, B2B, eu tenho uma categoria conteúdo técnico e uma categoria que é um conteúdo administrativo ou legislativo. De legislação, enfim, ou no B2C, numa empresa de moda, por exemplo, tem a categoria de como usar o seu look, uma de tendência, uma de compra online. Tudo isso é maneira de juntar o tipo de conteúdo para transformar em categoria. É, Atualize os conteúdos por ordem de prioridade. Foi isso que a Lari trouxe. Poxa, se eu estou fazendo as ações de fundo para topo, qual é a ordem de prioridade? É de fundo para topo, porque eu vou colocar ali, abastecer a nutrição, abastecer o meu repositório de informações com esse tipo de conteúdo. Mas quais são as categorias que geram resultados? Quais que eu preciso otimizar? Identifique a categoria de conteúdo de acordo com o seu foco. Então, agora o meu foco é a atração de visitantes para o site. Quais foram as ações do ano passado que geraram tudo isso, né? Que geraram mais visitantes para o meu site? Será que foi um post em blog de parceiros? Foi uma divulgação numa rede social? Foi retorno de visitante através de newsletter? Então, por isso é importante mapear essas informações, atualizando os conteúdos por ordem de prioridade, de acordo com o seu foco. Uma coisa que a gente tem ali, que é Monte Kits. Quem aqui nunca entrou na página da RD e não viu ainda os kits de utilização de ferramentas que a gente tem, está perdendo, porque a gente identifica materiais que se complementam. E como é que a gente faz isso, né? A gente usa materiais que falam sobre o mesmo assunto, ou que abordam a mesma dor. Isso pode virar uma isca nova, é super bacana, porque a gente otimiza o tempo da equipe, a gente utiliza informações complementares. A revisão de formatos, todo mundo já passou por isso, né? De um formato que cansa. Bom, a gente também tem o outro lado da moeda, que é quando o formato é totalmente consagrado por muito tempo para o seu público. A gente tem uma calculadora específica, uma planilha específica. O mais importante em revisitar os formatos é se manter atualizado quanto os novos formatos. Então, também, de olho no blog da RD, de olho na tua concorrência para saber quais são os formatos que vêm gerando bastante engajamento. E nesse slide, a dica que eu quero passar é que a gente tem a planilha de organização do RD Station, que é basicamente para você saber o que está acontecendo no CRD, para onde vai o lead depois que ele interagiu com algum formulário, quais são os e-mails que ele vem recebendo, quais são as ações que tem planejadas. Então, tudo isso você pode clicar e ter acesso a essa planilha. Boa, Lari. Já entrando aqui, ó, já tem gente pedindo o link da ferramenta Jornada de Compra, mandei aqui no chat e a apresentação a gente também está compartilhando para vocês, tá, gente? Tudo que está sublinhado é link. Então aproveitem aí, vão clicando. Só vai prestando atenção na gente agora, mas no final acessem todos os links que eles são ótimos, beleza? Ó, vamos já continuando, então. A próxima ação que a gente visualizou aqui com relação a uma visão ainda operacional, né, dessa possibilidade de planejar campanhas de marketing para 2021 é a parte de montar calendário de ações, né? Então, quando a gente planeja o conteúdo, planejei, revisei minha persona, verifiquei ali o contexto, verifiquei as principais dores, oportunidades, reaproveitei os materiais que eu já tenho, afinal a gente não precisa reinventar a roda, né? É legal revisar e atualizar os materiais que a gente tem, criei minha jornada de compra. O legal é que agora eu planeje com relação ao que eu tenho ali de tempo, né, disponível ao longo do meu mês, ao longo do meu semestre, do meu ano, como eu vou distribuir esse meu tempo nas ações de marketing. Então, aqui a gente sugeriu um calendário de conteúdo de marketing. Aí o legal desse calendário é que ele tem qual tipo de conteúdo eu vou criar, quem vai ficar responsável, qual é a data limite, onde vai divulgar. E aí, se necessário, vocês podem até incluir questões de registro. Esse conteúdo alcançou quantas pessoas, qual foi a taxa de conversão da landing page.
E a gente pode usar mais para frente para atualizar essa questão de dados históricos e ter de insumos para próximos planejamentos, tá? Assim como a gente sugeriu também um calendário e planejamento de e-mail marketing, né? A gente comentou aqui, tão importante quanto gerar leads, é muito importante também a parte de relacionamento, assim, a gente garante que os nossos leads caminhem na jornada de compra. Então, é importante que a gente tenha também um calendário e um planejamento de e-mail marketing com os mesmos critérios, né, de responsabilidade, de data limite e até, se possível, eu sempre sugiro colocar ali também resultados para a gente ficar de olho. Calendário de posts em redes sociais, é importantíssimo divulgar e utilizar as redes sociais também para isso. E por último, nós colocamos também uma sugestão maravilhosa de templates aí para vocês utilizarem nas redes sociais, tá? Como eu comentei antes, esses links eles estão na apresentação, quando vocês acessam, tem como clicar ali e linkar, e ao final também nós deixamos um slide só com os links para vocês, hein? Ó, já vou passar aqui agora para o marketing estratégico, é isso mesmo, Lari? E a gente está trazendo várias situações para contextualizar ações mão na massa para ver como foi o seu ano, para entender o que aconteceu. Mas tudo isso porque a gente quer chegar no objetivo aqui, que são as estratégias alinhadas ao objetivo da empresa e outras tantas. Mas o que é a estratégia alinhada ao objetivo da empresa? Pode passar. É ter metas integradas, ou seja, a equipe está falando a mesma língua, então todo mundo tem que falar a mesma língua, é saber na equipe de marketing quais são as metas financeiras da empresa, quais são as metas de negócio, saber se essas metas elas vêm conduzindo as entregas do marketing. Então, em resumo, é saber dizer quais são os gargalos. Exemplo, você gera leads, mas não entrega oportunidades para o seu comercial. O gargalo é taxa de conversão, a solução pode ser nutrir os leads que você já tem para melhorar esses materiais e conseguir uma melhor entrega de oportunidades para o teu comercial, pode ser analisar os canais de aquisição dos leads atuais. Então, ter metas integradas é saber como a sua meta interfere na meta do próximo setor, né, do próximo equipe. Um ponto também que a gente fala é sobre estabelecer esses canais de comunicação. Poxa, é muito importante ter canais de comunicação entre equipes. Qual que é o momento e qual o canal que o comercial pode usar para dar feedbacks sobre o tipo de oportunidade que o marketing vem gerando? Onde o comercial vai ter acesso às informações do marketing para poder estabelecer ali um relacionamento com o lead. A gente precisa falar a mesma língua. E os alinhamentos, os combinados, né? O que fica ali por trás, as regras do jogo. Aqui nós vamos focar bastante na parte de alinhamentos entre comercial e marketing, mas todas as equipes da empresa estabelecem as ações que são de responsabilidade uma das outras. Então, qual que é o meu momento na estratégia, qual que é a minha responsabilidade na estratégia. A gente vai aprofundar isso quando a gente for falar de SLA, mas esses são os tópicos principais, ter o funil bem bonitinho ali com as informações. A gente sabe que visitantes são as informações do Google Analytics, está tudo certo, as páginas mapeadas são essas mesmas, a conversão, poxa, eu tenho uma aquisição de leads que é sempre por importação de base, tem que ter isso muito claro, né? Ter isso formatado. O que é um lead qualificado para a minha empresa? O que é uma oportunidade comercial real para o meu comercial, que eles vão conseguir trabalhar com isso? E a informação de volta, que é muito importante, né, que são as informações de venda. Então, as informações estratégicas alinhadas fazem com que toda a empresa consiga trabalhar sempre em prol de uma, auxiliar ali e ajudar na métrica da outra, né? E com o objetivo total da marca. Pode passar, Lari. Boa, Lari. Assim como é muito importante que a gente tenha esse alinhamento de planejamento de marketing com o objetivo da empresa, é importante também que a gente revisite os resultados alcançados no ano anterior, né? No nosso caso aqui, 2020. E como a gente pode utilizar esses resultados, utilizar esses dados históricos como insumo para a tomada de decisão para o ano aí de 2021, no nosso caso. Aqui já trouxe funcionalidades RD Station para vocês, tá, gente? Então, clientes RD Station Pro e Enterprise têm acesso no menu superior do RD, ali no botão Analisar, ao análise de canais. Então, estou lá no meu RD Station, menu superior, Analisar e análise de canais. Eu já tenho a possibilidade de escolher até o período que eu quero analisar. Nesse exemplo aqui, eu trouxe de novembro do ano passado até dezembro desse ano, e eu escolho também a visualização que eu quero ter desse gráfico de origem, tá? Já trazendo o que é a análise de canais. Ele mostra exatamente, nesse caso aqui de conversões, quais foram as origens das conversões que eu tive. Mas eu consigo fazer também de visitas, de oportunidades, de vendas. Esse gráfico ele traz exatamente de onde eles vieram. Então, dando essa visão aqui para vocês de como eu analisaria esse gráfico. Essa minha conta teste, ela teve ao longo do ano
de 2020 bons resultados de performance orgânica, de busca orgânica. Então, poxa, eu estou planejando 2021, quero deixar ali também no meu planejamento de ações, continuar o investimento em SEO. Investimento de tempo, investimento de mão de obra, mas ainda assim é um investimento, né? Então, eu vou continuar olhando SEO, continuar olhando performance orgânica, para que a busca orgânica continue gerando aqui conversões para mim. Eu notei que em um mês aqui, deixa eu dar uma olhada, arrastar aqui para cima, ó, então, em junho, eu consegui fazer alguma campanha de e-mail que trouxe um número legal de conversões para mim. Primeiro ponto que eu faria, eu correria no e-mail e verificaria qual e-mail teve maior taxa de clique, que provavelmente foi o que gerou maior conversão para mim. Esse e-mail, ele foi sazonal? Foi só em junho que eu disparei? Ou é um e-mail que eu posso planejar e colocar campanhas similares ao longo do ano? Então, eu já vi aqui que em junho deu super certo e-mail. Assim como, ó, em junho, essa minha conta teste começou a fazer campanhas de display. Só que em novembro foi quando nós tivemos a maior taxa de conversão em display. Será que tem relação com Black Friday? Será que não tem relação? Mas eu posso dar uma olhada nisso para planejar até as minhas campanhas sazonais, seja de Black Friday, Carnaval, virada de ano, eu já consigo planejar olhando os meus resultados do ano vigente. Então, é muito bom, gente. O análise de canais, ele tem uma possibilidade muito vasta aqui de dados históricos para que a gente utilize como insumo. Não só a análise de canais, tá, gente? Já passando aqui para esse slide, eu trouxe também visões de como a gente pode usar outras visões que nós temos, outras páginas que nós temos do RD Station para análise de dados. Então, como a Lari mostrou na ação anterior, né? Olhar o dashboard. Então, nós podemos, por exemplo, aqui no dash, vocês estão vendo que está escrito agosto 2020? Porque se eu clicar onde está em azul, eu consigo olhar todos os meses de 2020, de 2019, de 2018. Desde que você tenha um RD Station, eu consigo puxar esses dados e ele puxa visitantes, puxa leads qualificados, se o RD está configurado, oportunidades e vendas, e eu consigo colocar aqui, se eu clicar, nesse botão de engrenagem até as minhas metas. Então, ele mostra como você está com relação à meta, como estava esse número com relação ao mês anterior, se ele aumentou ou não, e eu posso usar isso também de dado histórico para uma tomada de decisão, até para a criação de metas para o ano que vem. Outro ponto que eu posso utilizar, aqui, gente, é um print de uma parte de conversão de landing page. Então, quando a gente cria uma landing page, publiquei, eu posso clicar na landing page e eu vejo quantas pessoas já visitaram, quantas pessoas converteram na landing page, né? Então, quantas pessoas colocaram ali os dados no formulário e clicaram em quero receber material, por exemplo, e a taxa de conversão. Aqui, por exemplo, nós já temos uma visão de que uma taxa boa de conversão, olhando o mercado como um todo, é próxima dos 40%. Então, eu olhei as minhas últimas 10 landing pages, elas estão na média de 30%. Eu já posso dar uma olhada e pensar assim, olha, eu quero criar algumas ações, criar alguns testes para tentar até junho de 2021 chegar a 35%. E aí eu vou fazendo esses testes com esse foco, assim como eu posso fazer isso para as minhas taxas de e-mail. Aqui são prints de métricas de e-mail. Eu consigo ver a minha taxa de abertura, consigo ver a minha taxa de clique. Eu vi que tem uma pergunta aqui de como definir o gap nas minhas métricas de e-mail. E eu faria exatamente isso. Eu olharia os últimos disparos, olharia como está a taxa de abertura, como está a taxa de clique. Nós temos uma ferramenta também que é de benchmarking de métricas de e-mail. Vou mandar no chat já já. Mas o legal é que a gente pode olhar para o segmento em questão. Então, por exemplo, eu vi aqui que tem ONG, por exemplo, falando com a gente. Eu posso olhar para o segmento de ONGs, como eles estão com relação à taxa de abertura, à taxa de clique, verificar se o meu resultado ele está muito próximo, se ele está divergindo um pouco, e aí eu crio alguma ação. Por exemplo, se a minha taxa de abertura está baixa, nesse caso aqui, eu não considero que esteja, tá? Mas se estivesse, eu faria testes AB de assunto para verificar se eu consigo aumentar a taxa de abertura. E até testes de layout também para impactar tanto na taxa de abertura quanto na taxa de clique. Vou dar um exemplo. A taxa de clique da RD, gente, por um tempo, nós queríamos fazer ali alguns testes para tentar aumentá-la, e aí um dos testes que nós fizemos que deu super certo foi, ao invés de colocar o botão, o link para convidar para o material rico, por exemplo, só no final do e-mail, nós colocamos o mesmo link no início e no final. E aí, gente, deu um boom na nossa taxa de clique. Então, foi um teste simples, que nós criamos essa hipótese, testamos, deu certo, replicamos, e aí a gente conseguiu aumentar essa taxa. Então, isso tudo vem através de análise de dados, e nós podemos usar exatamente o RD Station Marketing para isso. Bom, se tiver alguma dúvida com relação a isso, gente, mandem no Q&A, a gente vai respondendo, mas vou passar para a gente continuar com a apresentação.
Boa, e a gente vem falando de meta o tempo todo, né? O que é uma meta, como que a gente faz, e às vezes fica difícil a gente definir metas para a equipe de produção de conteúdo. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo sobre como aplicar metas ao marketing. Um método bem utilizado é o SMART, onde as metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Exemplo no slide aqui, a gente tem um blog dentro de um mês, ou seja, temporal, o blog irá aumentar o tráfego em 10%, ou seja, é mensurável, com o aumento das nossas frequências de publicação, que passarão de 3 a 5 posts, que pode ser algo alcançável. Isso vai ter que ser revisitado com a equipe de produção. Pode passar, Lari. E aí a gente tem vídeo, por exemplo, né? A gente está fazendo uma produção de conteúdo em vídeo, tentando levar em consideração também métricas smart. A gente tem vídeo com 6 meses a aumentar 25% da média de visualização de vídeo nativo no Facebook, através de redução do mix de conteúdos de 8 para 5 tópicos. Olha como isso fica mais palpável, visual. A equipe sabe como trabalhar, ela entende para onde vai correr, quais são as prioridades na hora de fazer essas ações. Isso é importante. A análise de canais ali que a Lari trouxe, esses testes eles são muito relevantes para a gente poder analisar um por um quais foram os botões que a gente mexeu, né? Quais foram as engrenagens que a gente melhorou e para poder atingir um determinado resultado. E aqui, por último, a gente tem uma análise de newsletter. Pode passar. Que é, por exemplo, em 3 meses, termos um aumento de 50% de inscrições na newsletter, porque a gente vai aumentar em 12% a verba de Facebook Ads, direcionando aos posts que, historicamente, geram mais inscrições. Historicamente, a gente tem que saber qual que era o histórico, então, a gente tem que acompanhar essas taxas de conversão desses formulários embedados no nosso post, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Então, aqui são os exemplos, e no post da RD tem mais a respeito desse assunto, sobre métricas baseadas na técnica SMART para facilitar esse tipo de visualização de meta para marketing, tá? E no próximo slide a gente vai falar sobre SLA. Bom, lembra que eu falei sobre alinhamento? Essa aqui é uma sigla em inglês para determinar acordo de nível de serviço. De novo, a gente falou sobre isso focando no marketing e no comercial, mas também é super relevante entender quais são as outras áreas que interagem com a sua área. Então, é importante você ter esse tipo de acordo com outras áreas também. Então, vamos aos usos de SLA. O que consta, né, numa documentação, num acordo de nível de serviço? Os acordos, então, qual que é o período desse acordo? Se vai ter uma revisão trimestral, anual, quantidade de leads que o marketing vai gerar por mês, isso é uma informação importante se ter nesse acordo, quantidade de oportunidades que o marketing vai disponibilizar para o comercial por mês, a qualidade das passagens, ou seja, o comercial deve aprovar se a oportunidade que o marketing enviou para o comercial é realmente uma oportunidade, se bate com aquilo que foi combinado. Informações sobre os leads, o comercial vai detalhar para a gente quais são as informações essenciais para que o vendedor possa entrar em contato. Padrão de atendimento no comercial, isso aqui é bem importante. O comercial vai padronizar o tempo de resposta, vai validar, vai colocar ali na nossa SLA o tempo de resposta para esse atendimento. Se não tem script de perguntas, é importante que tenha o script de atendimento, quais que são os canais que são utilizados para entrar em contato com cada um dos leads que são oportunidades, e tudo isso por quê? Por que a gente padroniza? É para poder comparar laranja com laranja. A gente tem um padrão de atendimento, a gente faz um teste sobre um dos processos, a gente sabe se esse processo influencia ou não no resultado. Então, por isso que é muito importante. E troca de informações entre áreas. A gente tem que ter cartas na manga. Qual que é o mínimo de informação necessária para o comercial poder abordar o lead? Ok, temos o mínimo. Mas quais são as outras informações que, caso o marketing tenha, podem ser importantes para o comercial? Um exemplo dentro do RD Station Marketing é o histórico do lead, ou o histórico de materiais que baixou, que esse lead já baixou. Então, onde que a gente vai determinar que o vendedor vai ter acesso a isso? Essa informação fica dentro do SLA, o vendedor ou a pessoa que faz o atendimento, ela vai saber. Tudo isso aqui é para a gente criar uma espécie de cinto do Batman para ter pronto ali várias maneiras de auxiliar o teu setor comercial a fechar faturamento, a conseguir trazer venda para dentro de casa. E nesse slide, a dica mais legal é que vocês entrem lá no post da RD sobre SLA para poder ter detalhes de padronização e modelos de SLA para usar no seu dia a dia, tá?
Boa, Lari, gente. Esse alinhamento comercial e marketing assim, é importantíssimo. Claro que nós temos operações de marketing que trabalham com self-service, ou, por exemplo, de ONGs que têm o objetivo final de fazer doação já origem, mas quando a gente tem um objetivo de levar a oportunidade para o comercial, é muito importante que a gente tenha esse aliar, que a gente faça reuniões de alinhamento, mas que a gente tenha sempre essas trocas para definir como está chegando a oportunidade lá no comercial. Será que está chegando muito lead frio? E aí, como a gente faz aqui no marketing? Será que está chegando o pessoal sem qualificação? E aí tem como também a gente fazer alguns ajustes no RD, como, por exemplo, com lead scoring, como a Lari apresentou mais para frente. Então, é muito legal que a gente tenha sempre essa troca para que essa operação fique muito fluida e que gere aí cada vez mais impacto para a nossa empresa. Finalizando já estamos quase no final da apresentação, então continuem mandando as dúvidas aí para a gente, mas nós trouxemos a parte também de planejamento de recursos, tá, gente? Ah, mas recurso é só dinheiro? Calma aí, não é só isso, tá, gente? Quando a gente fala de recurso, nós falamos de tempo, nós falamos de mão de obra, porque é muito importante que a gente defina exatamente esses recursos no nosso planejamento. Então, por exemplo, lá na parte do tático, nós falamos que é importante a gente, tá, eu vou criar a minha jornada, eu vou criar a minha persona e eu tenho que definir o meu calendário de conteúdos. Eu não posso deixar um calendário de conteúdos, falar que eu vou criar 3 materiais ricos por semana, se a minha equipe de marketing consiste em só um analista de marketing, só um conteudista, por exemplo. Então, a gente tem que tornar essa visão mais viável. E esse planejamento de recursos, ele tem justamente esse objetivo. Então, aqui eu planejo quem vai ser responsável por cada ação, eu planejo até uma previsão de tempo a ser investido em cada ação. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala de material rico, né, com foco em geração de leads, nós temos N possibilidades. Eu posso criar um e-book, e a gente sabe que o e-book, gente, é um livro online, então ele consome mais tempo porque é muito conteúdo que a gente coloca num PDF só. Ele é ótimo, ele é legal, muita gente utiliza, mas, por exemplo, se eu criar um infográfico, que é um outro tipo de material rico, ele provavelmente vai consumir menos tempo, porque o infográfico ele exige alguns dados que eu coloque ali num template. E aí eu posso utilizar um design ou eu posso utilizar, por exemplo, uma ferramenta que tem template de infográfico gratuito na internet. Isso existe. Então, é legal que a gente tenha essa visão de quanto eu quero destinar de tempo da minha equipe de marketing ou do meu próprio tempo para cada material. Vou dar um exemplo, webinar. Eu consigo criar um webinar, mas eu tenho que também ter um planejamento de tempo. O webinar não é só chegar aqui e apresentar, né? Lari e Maísa sabem muito bem disso. A gente tem que definir o tema, verificar a relação com persona, definir apresentadores, alinhar como vai ser o conteúdo, treinar a apresentação, rodar a apresentação, mensurar como vai ser a qualidade e aí sim tomar decisão para próximos. Então, ele também tem que contemplar todo esse planejamento, tá? Aí sim, entra também, caso vocês façam algum investimento para mídia paga, tá? Aqui eu falo de mídia paga, gente, mas é sempre importante levantar aqui. Quando nós falamos de ações de marketing, é sempre legal utilizar mídia paga e performance orgânica. Então, eu posso ter uma visão para SEO, ter uma visão para performance orgânica, mas ter também um teste, um orçamento destinado para mídia paga. Com esses dois, ó, fica lindo, a estratégia vai ser arrasadora, tá? Assim como eu também posso colocar como recurso a ser planejado as ferramentas que eu vou utilizar. Olha, ao longo do ano eu vou usar o RD Station Marketing, eu vou usar uma outra ferramenta para agendamento de posts no Instagram, vou usar uma outra ferramenta para XYZ, e é importante que isso esteja no meu planejamento. Porque, até no planejamento orçamentário, mas no planejamento também de como eu vou alocar cada recurso. Porque, por exemplo, uma ferramenta como o RD, ele já pode economizar numa mão de obra ali num tempo para a criação de uma landing page. Uma como o agendamento de postagens em todas as redes sociais pode também economizar no tempo destinado no nosso analista. Então, é legal que a gente planeje, assim como as parcerias que a gente gostaria de estabelecer. É importante que tudo esteja planejado. Claro que pode mudar, sei lá, quando chegar no meu mês de novembro de 2021, eu posso convidar uma outra parceria. Mas se eu já tiver, pelo menos minimamente firmado que eu quero uma parceria com uma empresa do segmento X, uma empresa de tamanho grande, que tem um impacto no meu cliente, e esse impacto seja o Y, eu já consigo começar a estabelecer, começar a criar uma estratégia para conseguir essa parceria, para criar um conteúdo em conjunto, por exemplo, desde o início. E é super importante que isso esteja sempre no planejamento de recursos. Beleza? Já estamos aqui finalizando a apresentação, entrando em Dica dicas extra. extras. Dica extra com quem?
Lari Jesus, vem, Lari. Bom, vamos falar então sobre algo que nem sempre está no dia a dia da empresa. A gente vai falar sobre ROI. Se a sua empresa não faz revisão de ROI, ou até faz, mas é uma métrica bem de negócio e que não está no dia a dia da equipe de marketing, por favor, revisite esse padrão. Porque basicamente, para chegar nesse cálculo que a gente faz todo esse planejamento, para a gente poder ter mapeado as ações que vão ser feitas, os investimentos, os canais, o retorno sobre cada uma delas. Então, o que é ROI? É retorno sobre investimento. Aqui eu estou dando um exemplo bem básico para a gente poder entender como que faz esse cálculo. Eu fiz um investimento de R$ 10.000 para uma campanha específica. Essa campanha me trouxe R$ 100.000 de faturamento direto da campanha que a gente está usando aqui como, de referência. Eu faço o cálculo do valor do retorno dessa campanha, que é R$ 100.000, menos o valor que ela custou, dividido pelo custo da campanha. Então, na prática, o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento nessa campanha, foi 9 vezes o valor inicial que eu coloquei. Por que é importante isso? Porque por mais que o marketing traga questões de branding, traga questões de geração de leads, reconhecimento, de relacionamento com o lead, relacionamento com o cliente, é importante para uma empresa que trabalha em cima de faturamento entender o quanto o marketing traz de valor real. Então, quanto mais a gente tiver, cair na realidade de entender quais são as métricas dentro da nossa operação de marketing que refletem isso, mais o corpo executivo de uma empresa vai conseguir validar quais são as ações e vai conseguir entender a importância do investimento para a equipe de marketing, para ações de marketing. Então, isso aqui é um pouco, assim, é um passo um pouco além, né? Um pouco a mais. A gente poderia, só desse exemplo aqui, a gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas o legal é que a gente entenda que tudo que a gente conversou até agora é para que, em algum momento, a tua equipe consiga fazer esse tipo de cálculo, consiga comprovar que realmente as ações elas estão sendo feitas em cima de métricas, elas são mensuráveis, elas são alcançáveis e que elas trazem um retorno real para a empresa. Bom, Lari, e agora? A gente vai para a parte de RD na prática, é isso? É isso mesmo, vamos embora. Ó, RD Station na prática, gente. Então, nós vamos basicamente retomar os aprendizados de hoje. Em vez de colocar aqui pontos de cada estratégia que a gente comentou, já colocamos aqui de uma vez os links, tá? Então, todo mundo que acessar a apresentação pode vir direto nesse quase que último slide e clicar em todos os links. Mas retomando o que a gente comentou, né, Lari? Nós falamos da importância de revisitar personas, e aí tem o link do gerador de personas, da importância de criar aí uma jornada de compra, ou revisitar a sua jornada de compra, que vem aí para todos os segmentos, né? E o legal do gerador de jornada de compra, assim como o de persona, ele traz perguntas chaves e ele já gera algumas sugestões de conteúdo para a gente. Trouxemos aqui planilha de organização de conteúdo, RD Station, planilha de organização de posts, planilha de organização de e-mail marketing. Aqui o que tem é a planilha para vocês se organizarem, tá? Quero juntar tudo numa planilha só. Você pode, é só criar sua cópia aí, cria o seu e vai copiando a aba que dá tudo certo, tá? Trouxemos também aqui um link de templates em redes sociais, caso vocês queiram utilizar também o que nós já temos aqui de Bench, e blogs para SLA, né, para essa passagem, esse mínimo de informações e essa troca que a gente tem que ter entre marketing e vendas, e o blog que a Lari também super recomendou de retorno sobre investimento, tá, gente? Esse negócio de ROI é super importante para a gente, porque eu vou trazer aqui uma visão um ponto que eu já ouvi do Gui Lopes, que é um dos nossos cofundadores, tá? Ele comparou marketing digital com o processo de aprender uma nova língua. E ele falou que quando a gente está no início de uma estratégia de marketing, assim como quando a gente está iniciando o aprendizado de uma nova língua e acontece alguma coisa, por exemplo, estou iniciando aqui, estou começando a aprender alemão. Aí, do nada, aconteceu alguma coisa aqui no meu saldo de emergência, eu perdi dinheiro, eu vou ter que cortar alguma coisa. Normalmente, eles tentam cortar ou aprender uma nova língua, assim como se eu estou iniciando uma estratégia de marketing, a empresa pode tentar cortar ali o marketing. E a gente vai deixar? Nananina não, querida, eu vou mostrar o meu ROI ali para eles, falar, olha isso aqui, eu estou me pagando, aqui, ó, eu estou trazendo lucro para vocês e vocês têm que continuar com isso para que a gente continue crescendo. Então, o ROI é super importante para a gente, eu só queria dar essa martelada aqui, porque, gente, se tem algum ponto que a gente pode priorizar e que a gente pode comprovar o retorno do marketing nessa questão de ROI. Então, eu queria retomar aqui, Lari, você quer complementar em algum ponto? Quero. A gente vai passar para a área de perguntas e a gente já tem algumas que são referentes a isso. Então, é legal até, acho que já passou por todos os links, né, Lari? Sim. Então, Entrando, aqui então tem já.
pergunta da Ana Helena sobre utilização, já que a empresa dela não é um e-commerce, como que ela conseguiria utilizar a ROI? Bom, é validar quais são os investimentos que são voltados para o marketing. Então, se a sua empresa tem investimento em ferramentas, se a sua empresa tem investimento em outras plataformas, o site, quais são os investimentos relacionados ao marketing? Eu não tenho uma venda direta pelo e-commerce que eu consiga lá finalizar um carrinho de venda e ter aquela venda marcada como um canal. Mas você tem um CRM, você tem uma planilha de organização das informações do marketing, do comercial, desculpa, com ali a informação da venda, é industrial. Então, você tem a geração de um pedido para produção de algum item, isso você consegue fazer. Por isso que é importante mapear o começo, o meio e o fim. O fim sendo ou a venda, realmente, ou a negativa de venda, que a gente chama de loss ou de venda perdida, né? Quando a gente tem uma oportunidade que é perdida. Então, em resumo, você consegue utilizar. O que você vai colocar na balança, então, são quais foram as ações e quais foram os resultados em cima dessa ação. Você pode começar uma coisa muito genérica, tá, Ana Helena? Você pode começar uma coisa bem com todas as ações e todos os resultados do mês. E mais tarde vai ali cascateando, percebendo, olha, fiz um investimento em mídia paga. E eu sei que esses registros aqui de conversão de leads são provenientes desse investimento, porque eu coloquei uma landing page da RD ali como interface e fez a conversão acontecer. Então, aos poucos, eu sugiro que você comece macro, já que você ainda não tem no perfil da tua empresa isso, mas aos poucos você vai cascateando, vai dividindo, fatiando ali quais são esses canais de aquisição e faz esse cálculo de ROI em cima de cada um. No post tem mais detalhes, tá? Boa. Eu vou aproveitar então e responder a do Gabriel, pode ser? Vou deixar aqui Answer Live. O Gabriel perguntou: dividir metas de 3 em 3 meses é uma boa estratégia para definir o planejamento de período por um ano? E como avaliar se está indo tudo bem de acordo com o planejado, né? Sim, eu gosto muito da ideia de dividir de 3 em 3 meses, mas eu tentaria ainda assim destrinchar um pouco mais para ir no mensal. Por quê? Por exemplo, a sua meta pode ser de faturamento. Eu quero faturar, sei lá, 120 mil reais até 2021. A gente pode dividir trimestralmente, mas a gente pode também ratear um pouco para o mensal. Porque aí eu consigo verificar, por exemplo, no dash do RD, eu consigo verificar quantas visitas trouxeram quantos leads, que impactaram em quantas oportunidades. E se o RD está integrado com o CRM, então se você usa, por exemplo, o RD Station CRM, ou o Pipedrive, Mosquite, enfim, CRMs que a gente tem integração, quando o vendas dá ali o check como cliente, ele volta para o RD como venda feita. E a gente consegue contabilizar, por exemplo, olhando o meu ticket médio, como está o faturamento. Eu olhando isso final de janeiro, olhando final de fevereiro, eu consigo verificar se eu continuar nessa progressão, né, ao final de dezembro eu vou conseguir atingir a meta que eu queria. Ou não, ou se eu tenho que investir mais, se eu tenho que identificar onde está o meu gargalo, e aí eu posso usar, por exemplo, ferramentas que a gente comentou aqui, como o Bench de métricas de e-mail, nós temos o benchmarking também de funil de vendas, vou mandar aqui no chat também, que traz, por exemplo, que para o segmento de educação e ensino, normalmente a taxa de conversão de visitantes para leads é de X%, a minha taxa está X menos 5%, então eu tenho que melhorar um pouco, ali está o meu gargalo. Então, tendo essa visão mensal, eu consigo já colocar direto no dash do RD, tá? E aí acompanhar no próprio dash aquela parte de como eu estou avançando nos resultados com relação à meta, tá? Eu tenho mais uma sugestão aqui para dar para vocês, na verdade mais duas, tá, Gabriel? A primeira, eu já comentei, que essa parte de bench de funil de vendas eu vou mandar aqui. Nós temos também uma planilha, Lara, mas eu acho que vocês têm aí também de planejamento de campanhas, que a gente coloca ali as metas e tem uma parte de, eu consigo colocar um crescimento que eu quero mês a mês. Aqui é legal porque aqui eu vou citar Eric Santos. Hoje eu estou citando geral, né, gente? Mas Eric Santos uma vez citou que se eu crescer 10% mês a mês, ao final de 3 anos eu cresci 30 vezes. Então, ela é legal para que a gente comece a fazer o cálculo de projeção de metas e deixar o registro ali também. Então, se eu tenho uma meta final que é de 120 mil, de 1 milhão ao final do ano, eu tenho que deixar, claro, rateado e pensar se eu quero crescer pouco a pouco de 5% a 10% mês a mês, e aí eu vou registrando e usando o RD para isso também. Última dica minha, usar a nossa ferramenta de ROI, tá? Aí a Lari comentou do blog post que a gente tem de ROI, mas nós também temos uma ferramenta de cálculo de ROI, que traz essa visão de projeção. Então, eu vou ficar com o dever de casa aqui, enquanto a Lari responde a próxima, de pegar esses 3 links e jogar no chat para vocês.
Pegou vários deveres de casa. Sim, a planilha de projeção de ROI é uma calculadora, a gente tem ali dentro dos materiais. Aliás, por favor, entre nos materiais educativos da RD, tem muita coisa bacana. Eu vou puxar uma pergunta aqui, sou da Máquia, sobre para um grupo que entra muita oportunidade, tanto para o contato vendedores, loja física, ligações, inclusive para e-commerce, e para loja física, sem o sistema integrado, como mensurar esse retorno? Realmente, como mensurar esse retorno? É realmente difícil fazer esse tipo de acompanhamento. Mas o que eu posso trazer aqui como uma visão geral? Cada uma dessas equipes, elas estão vinculadas a uma maneira de fazer, de gerar essa venda. Se a oportunidade é por telefone, então tem uma pessoa que é responsável pela captação dessas informações por telefone. Mas a gente vai dar um passo atrás aqui. E primeiro entender se realmente é uma oportunidade, né? Não é necessariamente uma pessoa que entrou em contato e perguntou um valor, ela é uma oportunidade, mas como que eu vou fazer para que o meu contato seja proativo para essa pessoa? Eu conseguir captar o telefone dela de retorno, o e-mail, o nome, alguma coisa que seja possível para o meu comercial fazer esse atendimento? Ou não, eu tenho uma central de atendimento e realmente faço dessa forma. Tem alguma pergunta que seja super importante, do tipo, se a central de atendimento é para PJ, pessoa jurídica, eu estou pedindo o CNPJ dessa pessoa que fez o contato, então balizar por aí, né? Entender se realmente é uma oportunidade para aquele canal. Para o e-commerce, é realmente uma oportunidade, eu tenho ali um interesse que foi para um carrinho de vendas, a pessoa passou por uma interação por e-mail, que é realmente uma interação para uma oferta, tendo isso muito claro, identificando o que é uma oportunidade para a tua empresa, aqui o trabalho vai ser um pouco mais de cada pessoa que está na operação cuidar desses dados de retorno. Dentro do RD, claro que é muito mais difícil quando a gente não tem as plataformas integradas, mas a gente pode fazer uma ação reversa de, no final de cada mês ou de tempos em tempos, a tua equipe se programar para poder te passar, através de planilha, as informações para que você abasteça o teu RD. Então, você vai lá fazer uma importação de leads que são clientes. E aí, com isso, se ele já era um lead dentro do teu RD, você faz ali o fechamento dessa importação, dizendo que todo lead que faz parte daquela planilha vai virar vai ser marcado uma venda dentro do RD. Por que isso? Porque por mais que não seja no tempo certo, né, ali ao vivo, você pelo menos pode ter com a tua equipe uma rotina que vai ser desenvolvida de atualizar esses dados. Então, tem o atendimento do e-commerce, eu faço a lista do e-commerce para poder fazer essa atualização. Eu tenho o sistema que é da parte industrial. Eu tenho um sistema que é por telefone. Se você conseguir traduzir isso para planilha, isso já ajuda bastante, mas com certeza, mensurar retorno através de ferramentas integradas, através de canais mapeados, é o que vai te ajudar a ter um ROI mais redondinho, você ter total confiança nos dados que você vai apresentar, tá bom? Boa. Vou então na Maria Emília Nascimento, comentou aqui na plataforma tem um formulário para ajudar nesse planejamento. Tá, eu não sei exatamente qual é o planejamento, tá, Maria? Mas eu vou citar aqui o que a gente tem na plataforma e o que não tiver na plataforma, nós temos aqui mandamos de links de planilhas que a gente pode utilizar para registro, tá? No RD, eu acho que o principal é que a gente consegue colocar aquela parte de metas na parte de dashboard, tá? Então, estou no meu RD, lá no dashboard tem aquela engrenagem que eu consigo clicar e colocar as minhas metas. Então, se eu planejei que eu quero, em janeiro, ter 20 mil visitantes no meu site, e aí que seja uma métrica smart, né, que seja mensurável, que seja viável, eu coloco ali e eu consigo acompanhar diariamente com relação ao meu dashboard. No RD, eu também consigo olhar hoje os resultados e eu consigo tirar alguns relatórios ali no analisar, tem uma parte ali de relatórios. Esses relatórios puxam mais dados de e-mail, de landing pages, mas a parte de planejamento, eu sugiro que você faça mesmo numa planilha, numa das planilhas que a gente sugeriu aqui, e quem sabe registre no RD na parte de planos de sucesso. Onde é plano de sucesso? Menu superior do RD, na parte direita está o nome da sua empresa. Se você clica ali o nome da sua empresa, do seu usuário, tem a parte de planos de sucesso. É como se fosse, gente, um Trello dentro do RD Station Marketing. E normalmente é onde nós, gerentes de sucesso, registramos ali as nossas estratégias no RD. Lá dentro de planos de sucesso, nós temos uma parte de modelos de plano. E nós temos um plano específico de planejamento de campanhas, tá? Então, pode ser um planejamento em inbound marketing ou um planejamento para o próximo semestre, para o próximo ano. O importante é que você pode clicar
clicar ali, organizar as ações e, quem sabe, até colocar os links, quando tem como colocar links se você clicar no ver anotações do plano. Eu estou aqui porque eu já gravei a tela, tá, gente? Mas se vocês forem em planos de sucesso, tem como ler tudo lá e ir fuçando para colocar. Então, eu, no máximo, colocaria ali, planejaria tudo nas planilhas de planejamento, alinharia com a equipe e deixaria com a equipe, olha, gente, está tudo registrado dentro do RD, ali no método superior, clico em planos de sucesso, conta e planos de sucesso. E aí a gente consegue ter acesso a tudo, tá? Lari, eu esqueci algum ponto? Você quer complementar dessa parte de Não, vamos fazer o planejamento? seguinte, a gente está no ápice, e aí a gente está no ápice da conversa, mas foi muito legal ter esse papo, a gente está chegando no final também da nossa conversa, a gente teve aqui todas essas ações e muito também da parte de trazer perguntas, ajudar a gente a construir juntos, tem todos esses links. Queria trazer para vocês visibilidade da central de ajuda, a gente tem toda uma área, se você precisar de ajuda, tem ali atendimento 24 horas, tem chat, suporte, RD Station Fórum, então utiliza desses canais para poder ficar sempre ligado nas ações da RD também, o blog. A gente vai rodar uma pesquisa, então não sai antes de fazer a nossa pesquisa. A gente agradece muito se você puder participar sobre o nosso treinamento de hoje. E, gente, obrigada pela participação, Lari, muito obrigada pela parceria, pela dinâmica aqui, foi um prazer. E até a próxima, pessoal. Fiquem ligados que isso aqui faz parte de um ciclo de vários outros treinamentos, tá bom? Valeu, obrigada. Arrasou, Lari. Gente, espero que vocês tenham curtido. Vão respondendo aí a pesquisa, que ainda dá tempo. E assim, espero que vocês tenham curtido mesmo. Hoje foi dupla de Larissas. E aí podem comentar depois, gente, essa dupla de Larissas aqui arrasou nesse planejamento 2021. Quero para o planejamento 2022 também. Comentem que a gente volta, tá? Mas espero também que vocês tenham curtido. Agradeço também o convite, agradeço pelo agradecimento da Lari, pelo convite da Maísa, do pessoal da RD. Vi aqui que já estamos com 63 respostas de 87. Dá para responder um pouquinho mais, gente. Então, vou falar aqui só mais um pouquinho. Lari, o que você achou dessa apresentação de hoje? Tomara que não tenha dado um nó na cabeça das pessoas, da Lari para Lari. A gente ainda usa o mesmo apelido, a gente compartilha. Então, Exato. Tomara não ter dado nó na cabeça de ninguém, mas foi um prazer. Até a próxima, gente. Muito obrigada. A gente está chegando ali em 90% da participação das pessoas contribuindo com esse questionário. Isso é muito importante para a evolução do projeto. Então, fiquem ligados que mais tarde vocês vão receber outros convites para participar de outros treinamentos e capacitações, tá bom? Valeu, gente. Um abração. Beijo no coração. Tchau, tchau.